Fala pessoal do YouTube, faz muito tempo, né, que eu não faço vídeo diretamente para o canal do YouTube. Para quem conhece melhor ou segue a gente lá no Instagram, sabe que eu comecei, né, o trabalho de divulgação e do lições de homeopatia no YouTube, né, um tempo atrás. Só que eu vi a necessidade de ir para o Instagram, vi que lá estava melhor e tal, e fiquei me concentrado mais lá. Depois só pegando o material de lá e jogando aqui, né? Então as lives estão aqui e tudo mais. Porém, já vem um tempo que eu queria voltar a fazer alguns vídeos direto para cá, né? Não só pegar coisas de lá e jogar aqui. Então, nesse vídeo de hoje, já voltando um pouco com esse costume que eu tinha, né, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho. Com o vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa que falar sobre uma questão que é mais facilmente expressa, né, que eu vou conseguir expressar melhor para vocês aqui pelo YouTube mesmo. Tá? E é sobre os críticos da homeopatia. Né? Isso, né, eu já fiz, né, quando eu comecei, eu fiz vários vídeos falando sobre alguns pontos, né, colocando alguns pontos aí em evidência. Só que a cada dia que passa, os críticos parece que conseguem meios cada vez melhores de aplicar a sua crítica, meios cada vez melhores de mostrar isso, né? E, não sei, parece que sempre eles conseguem... claro, isso é uma coisa totalmente esperada, né? Mas sempre eles conseguem fazer muito barulho, né? Muito barulho. Então, tanto no YouTube, né, quanto no Instagram. Então, né, os que eu mais acompanho é o pessoal do IQC, pessoal do Instituto Questão de Ciência. Tem duas moças também que eu não vou lembrar, né, realmente não vou lembrar nenhum nome delas, e também não vou lembrar o nome do canal, mas que eu já acompanhei algumas vezes, já vi alguns vídeos, né, alguns posts também no Instagram. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sem, né, arrumar briga, nem nada do tipo, isso aí chega, né? Chega isso daí. Polêmica, nem nada. Mas falar um pouco sobre isso porque a quantidade de pessoas, né, que recebem a quantidade de informações erradas é muito grande, né? Então eu realmente assim gostaria que os leigos, né, falando diretamente para as pessoas que acompanham essas outras pessoas, esses críticos, falando diretamente para você assim que não está no meio, é uma pessoa normal, né, que não está nesse meio, que não trabalha com isso, ou também que trabalha com isso, mas não é um divulgador ou um crítico, né? Vocês precisam ter o mínimo, né, de busca sincera para conhecer aquilo, para conhecer qualquer coisa, né? Assim, a gente já passou aqui no Brasil, a gente já passou por muita coisa, a gente já viu que não dá para a gente se fechar a uma ideia só, e não dá para a gente se fechar nessa coisa de eu vou ver um vídeo e vou aprender e vou tomar uma decisão e vou tomar a opinião do comunicador daquele vídeo. A gente já percebeu que isso realmente é algo muito maléfico, muito ruim para nós e para a sociedade como um todo, né? Essa pressa em obter uma opinião, não, eu tenho que ter uma opinião sobre homeopatia, eu tenho que ter uma opinião sobre isso. Então essa pressa em ter opinião, essa pressa em tomar uma decisão sobre isso, sobre aquilo, olha, aprenda aqui o que é tal coisa em 3 minutos, né? Aqui esses vídeos, né? Assim, aprenda isso, aprenda a história disso, aprenda aquilo em 3 minutos, em 5 minutos, né? Isso, o próprio título já evidencia uma coisa que é impossível, né?
Então, muitas vezes, se não todas as vezes, as pessoas tiram uma série de conclusões, tomam uma série de opiniões que, no fundo, não são delas, mas são de outras pessoas. E elas muitas vezes nem sabem como isso foi parar nelas. Então, esse imediatismo, assim, é realmente um convite que eu faço para que você... É um pouco difícil falar isso, mas esse imediatismo é uma coisa bem própria das crianças. Os adultos, né, a pessoa que está mais amadurecida, ela não cabe mais isso. Não cabe mais esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Então, isso é muito ruim, né? Então, eu realmente convido as pessoas a... Olha, vamos investigar direito, vamos observar direito, vamos ter calma, né? Ter realmente calma em, né, não ter pressa em tirar uma conclusão, em formar uma opinião dentro da gente. Tá? Então é o seguinte, sempre a gente vai voltar nesse tema da ciência, né? E ainda mais agora, no momento em que estamos vivendo. E não ia, é claro que não iria ficar de fora a questão da homeopatia, né, para esses críticos e esses comunicadores, como é o pessoal do IQC e essas outras meninas que eu havia falado. Mas também tem outros, né, se você pesquisar aí no YouTube, tem vários vídeos famosos, né, com bastante visualizações, bem feitos, né, bem realizados. Mas vamos lá. O que eu, aí falando como uma pessoa assim, normal, que imagina como as coisas sejam, né, aqui me segurando um pouco no senso comum. Né, mas o que eu, sem ser que... Tirando um pouco agora do farmacêutico, do homeopata, dono de farmácia também, o que eu espero de um cientista, né? Eu não vou nem falar ciência, porque isso é muito abstrato. A ciência não é um ente, a ciência ela não é uma pessoa, ela não é um órgão, ela não é um ser que delimita coisas e diz isso ou aquilo. A ciência é um conjunto de pessoas, seres humanos, e então eu falo, olha, o que eu espero do cientista? O que eu espero da pessoa que está engajada em estudar, em conhecer, em pesquisar, em analisar, em investigar? Eu espero, acima de tudo, que essa pessoa não seja apaixonada, que essa pessoa não tenha paixonites, né? Eu espero sim que essa pessoa seja apaixonada pela verdade e não por um ou outro assunto. Eu espero que essa pessoa tenha uma paixão em perseguir a verdade acima das suas ideias, acima do que ela acha, acima do que ela conheceu até o momento. Então, acima de tudo, o que eu mais espero do cientista é que ele se abra sempre à verdade, né? E aí eu poderia repetir aqui aquele jargão de sempre, né? Tipo, olha, fulano de tal, ciclano de tal, né? Cientista famoso, cientista ciclano, também apareceu com ideias diferentes e foi, né, combatido por outros cientistas, né? E foi, né, acho que no século XIX e XX haveriam muitos, como é que é a palavra? Muitos cientistas que seriam que foram perseguidos, né? Mas que seriam dados como negacionistas, né? Será que Einstein também foi dado como negacionista quando trouxe a mecânica quântica, Bohr e por aí vai, né? Então eu poderia, né, ficar falando disso daqui, mas o que eu mais espero de um cientista é a sincera, verdadeira busca pela verdade, que ele seja sincero consigo. Entende isso? Eu espero que a pessoa ela tenha no mínimo uma regra moral de que, olha, eu tenho que ser sincero até mesmo, assim, acima de tudo comigo mesmo. Acima de tudo comigo mesmo.
Tipo, eu tô olhando isso daqui. Será que tem algo a mais? Será que eu consigo ir além? Será que tem coisa que eu não descobri? Será que eu estou fazendo um mau uso dessas informações? Será que eu estou falando coisa que talvez eu não investiguei direito? Será que eu estou falando coisas que talvez já existam respostas para essas coisas que eu estou criticando? Então, eu espero isso do cientista. Que ele seja uma pessoa profundamente sincera consigo mesmo. Né? Ali, naquele momento que ela está sozinha, que não tem ninguém vendo, eu realmente espero que ele seja uma pessoa muito sincera consigo mesmo, aberta consigo mesmo, né? E que busque, né, acima de tudo, a verdade, aquilo que é o mais correto, aquilo que de fato pode ser verificado ou não, tá? Aquilo que de fato porque a ciência é isso. Como eu falei para vocês, a ciência é um conglomerado enorme de pessoas que estudam e que fazem trabalhos, investigações, pesquisas e por aí vai. Então, muitas vezes, até muitos cientistas famosos, eles só conseguiram evoluir na sua carreira, né, nas suas descobertas, quando eles encontraram outros cientistas. Por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos o estudo que o outro faz, nós não conhecemos o que o outro descobriu ainda. Então isso é muito comum, muito comum. Né? Até nos dias de hoje, onde a gente tem vários congressos, onde tem vários simpósios e por aí vai, né? Internacionais até mesmo. E tem a internet. Né? Então hoje também isso realmente é algo que é mais possível, só que também é algo que a gente tem dificuldade de ver. A gente vê muito pouco cientistas que conhecem outras áreas, né, que conhecem outros cientistas que talvez já descobriram coisas que eles ainda não sabiam que já havia sido descoberto. Né? Então, por que eu estou falando disso? Né? Porque esse tipo de coisa tem acontecido de modo muito frequente na homeopatia. Com os críticos da homeopatia para com ela, né? Também aí, eu poderia até dizer também, infelizmente, né, com os homeopatas. Né? Os profissionais homeopatas, os pesquisadores eu acho que não, mas principalmente os profissionais homeopatas. Né? Que muitas vezes se distanciam muito das pesquisas em homeopatia. Então, assim, em todos os vídeos, em todos os posts que você for, Instagram e no YouTube, você pode analisar que é sempre um conjunto de argumentos que nunca muda. Né? Então, é sempre aquela questão, né? A homeopatia não funciona porque é impossível ela funcionar porque ela é muito diluída. Né? Então, a homeopatia não funciona, ela é muito diluída, então não tem substância quimicamente ativa, farmacologicamente ativa ali para agir no corpo da pessoa. Que mais? Tem a questão do dinheiro, né? A homeopatia é lobby, né? Então por isso o pessoal ganha muito dinheiro com isso, então é por isso que ela ainda continua existente, né? Em algumas partes do mundo e no Brasil. Mas eu acho que assim, o mais forte de todos, né? Que a gente sempre vê assim, que realmente o pessoal faz um circo, né? Até os vídeos no YouTube, né? Uma coisa bem bonita, assim, né? Tem uma das moças lá, ela fala, né? Dá até a história do cara que descobriu o número de advogado, né? É um pouco engraçado. Mas Então, Então eles reforçam muito isso, né? Aí entra aquela questão Eles sempre põem isso também, da overdose homeopática, né? O fulano lá tomou tantos remédios, aí eles mostram os vídeos das pessoas tomando remédio, tal. Até no Brasil essas experiências já haviam sido feitas, né? Eu já até fiz vídeos sobre isso, lives sobre isso. Então é sempre meio que geralmente essas críticas, né? São as que mais eles colocam, eles produzem, né? Para demonstrar para a população isso, para os leigos.
Certo. Ah, então, eu, como homeopata, que já estudo homeopatia aí uns 8 anos mais ou menos, que realmente tento direcionar a minha vida intelectual para o estudo e aprofundamento da homeopatia, e também prática homeopática, né? Ah, eu realmente tenho uma dificuldade em achar que essas pessoas, né, o pessoal do IQC, essas moças, esses outros caras que também tem vídeo no YouTube, eu realmente tenho uma dificuldade muito grande em achar que eles são só ignorantes. Porque esses argumentos, eles são tão ruins, tão baixos, tão fracos, tão pequenos, tão rasos, que eu acho difícil, tá? Tenta entender o que eu estou falando. Eu acho difícil que eles sejam ignorantes, até porque são pessoas diplomadas, têm, né, até PhD e tal. Então não são pessoas assim completas idiotas, né? Não. Então eu acho muito difícil que eles sejam ignorantes. E é isso que me dá mais medo. Porque se eles fossem apenas ignorantes, claro, sempre vai existir ali um certo tanto de ignorância, né? Porém, eu acho que o que mais os movimenta não é a ignorância. E é isso que me dá medo. Por quê? Porque aí, se não for isso, quando eu olho para esses argumentos, né, para essa argumentação toda, para esses vídeos e tal, se não for isso, se não for a ignorância, que eu realmente acho que não seja o maior combustível, infelizmente, o que existe aí é uma desonestidade. É uma desonestidade intelectual, né, para com outras pessoas, para os leigos, né, para com os leigos, e uma desonestidade também consigo mesmo. Essas pessoas são falsas até para si mesmas. Porque, no fundo, elas sabem que elas não investigaram aquela questão direito. No fundo, sempre quando você vê um argumento que é realmente assim muito, muito, muito ruim, muito, 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 muito raso, que sempre perdura, né, por muito tempo, isso não, mas que sempre as pessoas conseguem responder a ele muito facilmente, mas não só isso, mas que ele já foi, digamos, destrinchado ao longo da história. A homeopatia deve ter mais de 200 anos. Então, olhando a história também, a gente vê que ele já foi destrinchado, já foi analisado, já foi e tudo mais. Sempre que a gente vê isso, a gente fica muito com o pé atrás com a pessoa que está falando. Ou seja, essa pessoa é muito ignorante ou essa pessoa está sendo desonesta. Então, o meu medo por parte dessas pessoas, desses cientistas, né, que se dizem cientistas, é que realmente eles estejam sendo profundamente desonestos. Né? Profundamente desonestos. Porque isso é grave. Isso é muito grave. E olhando, né, assim, um pouco para a comunidade científica em geral, e isso eles mesmos sabem, porque eles também afirmam essas questões, né, existe uma degeneração moral muito grande entre os cientistas. Claro, entre as pessoas do mundo todo atualmente, e é óbvio que não poderia faltar na classe científica. Né? Normal isso. Eu até acho que isso todo mundo concorda. Então, o meu medo é esse. O meu medo é que eles estejam sendo pessoas profundamente desonestas. Né? Que elas não conseguem ser sinceras nem consigo mesmas. Que elas não conseguem ter um pingo de honestidade. Nem sozinha dentro de um quarto, sem ninguém estar vendo. Sabe? Isso é o que me preocupa mais. Aí você às vezes lê o que está falando, fala, nossa, Léo, mas eu vi a moça lá falando do negócio de avogado, né?
como que aquele argumento é fraco, como que aquele argumento é raso, como que aquele argumento é pequeno, né, é bobinho. Olha, é muito simples, sabe? E isso é uma coisa que você pode estar escutando pela primeira vez. Porque eu percebo que... eu vou chutar um número, eu posso estar não sendo assim muito justo nesse número, mas... E isso é muito triste, mas... Eu diria que 90% dos homeopatas do Brasil não tem capacidade de responder de maneira correta a esses argumentos. Porque não estudam, né? Isso não é segredo para ninguém, que eu sempre falo isso, que eu também sou um crítico dos homeopatas, porque quem me segue lá na página do Instagram sabe que eu faço muito isso mesmo. Então, no Brasil, a gente tem uma deficiência formativa muito grande, e até por conta disso que muitos homeopatas caem nas armadilhas argumentativas desses críticos. Assim, pegar doce, sabe? Pegar criança assim com doce é incrível, assim, é muito ruim, muito ruim. Então, talvez você esteja escutando isso mais de mim, ou talvez foi a primeira vez. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que estuda. Eu sou uma pessoa que vai atrás de materiais que não existem mais no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma decadência editorial dos livros de homeopatia muito grande, muito grande. Livros que são livros que são básicos, livros antigos que você não acha mais. Isso é outro ponto que eu critico muito na comunidade homeopática também brasileira, lá na página do Instagram, né? Então, assim, e aquela coisa normal já do brasileiro de não estudar, de não ler, de não pesquisar, de achar que fazer um curso é estudar, de achar que ganhar um diploma é estudar, e esse tipo de coisa. Então, isso tudo gera o que a gente vê. Ou seja, um cenário onde os homeopatas estão, né, parecendo umas galinhas com o pescoço destroncado, correndo para lá e para cá, um falando uma coisa, um usando um termo maluco, o outro falando uma asneira louca. E aí os críticos da homeopatia vêm e batem firme nesses pontos. Como eu já falei, são pontos rasíssimos, assim, profundamente fracos, são críticas fraquíssimas, mas isso acontece porque, né? E aí você percebe que as pessoas ficam mais perdidas porque elas chegam para um homeopata e começam, né, a escutar aquelas várias e várias bobagens que muitos homeopatas dizem, falam e pregam e não sei o que lá. Aqueles termos irracionais que a gente vê por aí, né? Então, você entende que, por um lado, existem os críticos que batem em assuntos que, assim, são muito rasos, assim, dá vontade de dar risada mesmo. E, por outro lado, existe uma comunidade homeopática completamente perdida, completamente tonta, assim, que não sabe para onde está indo, que não sabe o que está acontecendo, e que não estuda, que não se aprofunda, que não tem profundidade nas bases da homeopatia, né? E nem na história da homeopatia. Então, assim, o negócio está feio. Aí você pode falar assim, Léo, mas, né, e aquele negócio do número de advogado? Não é possível, né? E se você está assistindo, eu já te parabenizo mesmo, porque fico muito feliz que você esteja vendo o outro lado, né? Isso eu já teve, na verdade, um caso onde eu consegui conversar com um desses críticos, né? Era um rapaz assim, já tinha uma idade um pouco mais avançada. Eu fiquei muito feliz. Ele foi na página, a gente conversou. Eu pedi para fazer uma live com ele, para a gente conversar melhor, para as pessoas verem a nossa conversa. Infelizmente ele não aceitou, mas ele já tinha feito também um debate, uma live com outro homeopata, muito famoso também, por sinal. Então, esse é uma pessoa que realmente eu tiro o chapéu, até joelho para essa pessoa, porque ele está tendo uma atitude de fato de cientista, de fato de pessoa sincera, honesta, que busca a verdade, que tenta escutar o
outros pesquisadores têm a falar, outras pessoas que lidam realmente com o negócio tentam falar. E é isso que é outra coisa que a gente não vê nessas pessoas mais novas, que estão no YouTube fazendo vídeo, que estão no Instagram postando, né, esses críticos aí, essas moças que estão no Instagram, tá no YouTube também, alguns vídeos aí, o IQC, né? É isso que a gente não vê, né? Eu já fiz assim de tudo para tentar conseguir uma conversa com essas pessoas, para tentar fazer uma live com essas pessoas, e você não consegue. Eu não consigo. Eu posto stories chamando, marcando eles, mando mensagem, cara, não é impossível. Vou nos posts, não consigo. Eles não aceitam, né? E vem sempre com aquela história de eu não falo com gente da sua laia, né? Tipo pseudo cientista, eles falam isso daí bastante. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil. E eu fico muito triste com isso. Mas, essa questão do número de avogado, né, e de que não existe nada químico no remédio homeopático, né, não existe uma substância farmacologicamente ativa, né? Por que essa questão é tão rasa? Porque o próprio Hahnemann, que é o fundador da homeopatia, e muitos dos seus alunos, principalmente um deles é o Dr. Jar, já sabiam disso, tá? Assim, eles realmente tinham plena consciência disso. Assim, plena consciência disso. Plena consciência disso. Pleníssima. Né? O Dr. Hahnemann sabia, né, que era meio que um absurdo, né, ficar diminuindo as doses, diminuindo. Depois ele traz também o succionamento, né, o chacoalhar o frasco. E aí isso abre uma porta assim, gigantesca para a homeopatia. Né? É muitas vezes outra coisa que a gente vê, que os críticos eles falam assim, mas não adianta você pegar um remédio, jogar na caixa d'água e sair distribuindo para as pessoas. Mas a homeopatia não é isso. Você sabe, né, que a homeopatia não é isso. A homeopatia tem também a dinamização, que é um processo físico de choque molecular. Isso eu espero que você saiba, porque isso é básico, isso é elementar. Então, esse papo, a gente já escutou, né, esse tipo de coisa, jogar remédio na caixa d'água e distribuir para os outros. Não, a homeopatia não é isso. O Hahnemann começou a fundar a homeopatia, a produzir alguns remédios dessa forma, só que depois ele percebeu que tinha que inserir algo a mais, porque o negócio, obviamente, ia perdendo o efeito, né? Óbvio. Então, assim, é isso que eu estou falando para vocês, entende? Essa questão de, o número de advogado, né, tá muito diluído e tal. Bicho, essa questão é óbvia. Isso é óbvio. Não, uma vez até eu estava num comentário, num post, acho que até do IQC, e aí um cara falou, eu falei assim, não, mas isso daí é óbvio que não tem substância farmacologicamente ativa, quimicamente ativa no remédio homeopático. Aí o cara, olha, tá vendo? Ele que é homeopata disse que não tem. Eu falei, mas, sabe, aí que tá o problema. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Tá compreendendo? O problema tá na premissa dos críticos de que a homeopatia deve funcionar através de um efeito farmacológico clássico. Você está entendendo o que eu estou falando? A premissa de que a homeopatia deve funcionar tem que ser assim, né? Tem que funcionar através, né, o seu efeito promotor funciona por uma atividade farmacológica, e quando eu falo farmacológica, eu estou me referindo à farmacologia clássica. Chave, fechadura, receptor, molécula química, tal, bioquímica, tal. Ação, né? Ação bioquímica. Aí já mora um problema, porque isso já caiu por terra na homeopatia. E aí também a gente encontra outro problema, que é o quê? Uma série de homeopatas também
acham isso. E aí eles começam a usar uma série de argumentos. Não, mas as bolhas e tal, e a memória e tal, e não sei o que lá. E aí pega a molécula e guarda num lugarzinho bem pequenininho e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí nenhum dos lados entende, porque o homeopata, ele falando isso, ele dá força pro crítico da homeopatia. Ele dá força pro crítico da homeopatia. Por quê? Porque o crítico ele está batendo exatamente nesse ponto. Olha, meu filho, passou do número de advogado, você não tem mais substância quimicamente ativa. E isto é óbvio. Pelo menos por enquanto, isso é óbvio. Isso é óbvio. Não sei se daqui 100, 300, 500, 1000 anos a gente vai descobrir uma outra coisa, mas isso é óbvio. Agora, qual que é o problema dos críticos? Que eles realmente pensam que a homeopatia efetua, né, faz o seu efeito através da farmacologia clássica. Receptor, molécula química. Só tem um problema. O problema é que os estudos mais recentes não apontam para esse lado. Os estudos clínicos, os estudos, né, mostrando a alteração que acontece em células, onde foi posto remédio homeopático, em cultura de células, as alterações que acontecem não apontam para esse lado. Ou seja, eu, homeopata, falar, não, olha, mas tem uma coisa lá, porque aí mantém a molécula do remédio lá assim, 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 assado, e aí vai lá e ele age. Eu estou errando, porque isso é muito, 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 muito pouco plausível. Isso é muito, muito, muito pouco plausível. Porque os dados que a gente tem com os estudos mais recentes é que não é por aí. É que a homeopatia não age, não pode agir pela farmacologia clássica. E isso, obviamente é sustentado pela questão de Avogadro. Obviamente é sustentado por isso. Obviamente é sustentado por isso. Ah, não, então você está dando apoio para os críticos. Não, eu só estou falando que eles estão batendo, eles estão fazendo um argumento que se torna idiota, porque ele não é um argumento que não cabe. O Hahnemann já falava que não tinha, que era, sabe, pô, tô fazendo um negócio aqui, é óbvio que o negócio não está ali. No livro do Jar, está aqui, que foi um aluno do Hahnemann, que aprendeu, né, que também era médico, depois mudou para homeopatia, virou homeopata, aprendeu com o Hahnemann, né, depois difundiu homeopatia. Ele já fala isso. Ele já fala isso, assim, tem um capítulo que é, assim, é lindo. Ele fala, cara, realmente a gente vê que os nossos remédios são feitos numa diluição que parece que a distância, né, aquela coisa que eles usam da distância da Lua, né, da Terra, não sei o quê. Ele fala isso. Ele fala isso. Ou seja, é o nascimento da homeopatia. E os caras já estavam falando isso. Por quê? Porque isso é óbvio. Isso é óbvio que é assim. Então isso não é crítica. É você apontar uma coisa que é óbvia. Agora, eles acham que eles estão arrasando porque eles se esquecem que, olha, talvez exista, não sei se você já parou para pensar, um tipo de remédio que não atue pela farmacologia clássica. Atue de outro jeito. E nós temos várias coisas no mundo, à nossa volta, que também não atuam pela farmacologia clássica, mas causam mudança fisiológica em nós. Entendeu?
Aí muitos homeopatas vão me falar, é porque, né, material, né, não sei o quê. Gente, é óbvio que não. E aí entra aquele monte de homeopata que fala, bobagem, 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 bobagem. Não, porque é imaterial e vai agir na força vital. Gente, aí eles fazem o quê? Eles dão mais força para os críticos. Porque aí os críticos apontam para eles e falam assim, lá, vocês estão vendo? Ninguém entende o que esse povo esquisito fala. E realmente, o leigo nunca vai entender essa porcaria. Porque realmente não é isso. É óbvio que o remédio homeopático é material. Ele tem alguma matéria. É óbvio. Senão ele nem agir no corpo material. Ele está agindo aqui, é óbvio que ele tem alguma matéria. Isso é óbvio. Então o que é? Calma, não precisa ter pressa em saber isso. Se você quiser realmente falar, não, olha, eu quero ver isso daí, eu quero analisar isso daí. Se você for uma pessoa honesta, sincera, e que eu espero que essas pessoas, esses críticos, pensem sobre o que eu estou falando, se eles verem esse vídeo, né, eu acho que nem vai ver, mas se eles forem pessoas sinceras, eles vão querer se aprofundar nisso. Porque isso é o que está sendo divulgado no meio científico homeopático, só que é poucas pessoas que veem isso. Isso é divulgado internacionalmente. Já há um bom tempo, na verdade. Só que as pessoas, né, estudar, pesquisar, se inteirar das coisas, pra quê, né? Não tem problema. Então, pessoal, se você realmente fala, não, olha, eu quero me inteirar, eu quero olhar isso, eu quero investigar mesmo, você vai entrar no site da doutora Bonamin, tá? Leonie Bonamin, e ela tem um e-book, tá? Onde ela é uma, a doutora Bonamin, ela é uma pesquisadora, ela é brasileira, internacional, tá? Ela é dessas cientistas, tipo, top, assim, sabe? Que, tipo, realmente causa uma diferença mundial nas coisas que eles descobrem, sabe? Esses cientistas assim. Você vai entrar no site dela, tá? Vou ver se a gente deixa na descrição aí. E você vai baixar esse e-book. Eu não sei se tem que comprar, tá lá, mas é coisa muito simples, valor muito pequeno também. Tá, valor muito pequeno também. Então você vai lá, entrar no site dela e vai pegar esse e-book. O que ela faz nesse e-book? Ela faz um resumão das coisas que tem se descoberto, das coisas que tem se observado e dos trabalhos. Então ela pega, ela faz como se fosse um resumo do que a gente tem hoje em dia de mais atual sobre os trabalhos sobre essa questão do remédio homeopático, tá? Da natureza do remédio homeopático. Então é isso, você vai fazer isso daí se você quiser, né, se inteirar. E também tem uma live que eu fiz com ela na página do Lições. Eu não sei se está aqui no YouTube, né, ela tem alguns vídeos no YouTube também, algumas aulas aí por aí, é só procurar. Doutora Leonie Bonamin, tá? Por que começar por ela? Porque depois ela vai te abrir um mundo, tá? Ela vai te passar para vários e vários sites, várias revistas internacionais, tá? Isso existe na homeopatia. Então existe realmente esse corpo de cientistas muito profundo, muito sério, muito, né? Por mais que essas pessoas aí, esses críticos, realmente, né, não sei assim se totalmente desonestos nesse ponto ou ignorantes, mas de forma bastante impensada, né, bastante inconsequente, eles dizem que, né, a pseudociência tal. Né, assim, isso passa por aqui e sai por aqui. Então, assim, eu acho que eu vou ficando por aqui, tá? Eu realmente espero, que nem eu falei para vocês, que se essas pessoas, né, sejam realmente muito ignorantes, né, somente ignorantes, e estejam divulgando essas coisas, né, falando essas coisas, usando esses argumentos rasíssimos,
por uma questão realmente, eu não sabia, foi mal, o que eu acho difícil, tá? Já digo já que eu realmente acho que talvez seja desonestidade mesmo, tá? Isso é muito triste, tá? E aí eu espero isso. Então, pessoal, é isso, tá? Eu agradeço. E por favor, se algum desses críticos aí ver, por favor, tentem conversar, né? Tentem fazer um trabalho de cientista mesmo e buscar a verdade, e buscar conhecer, buscar pelo menos dar voz, né, para pessoas que realmente entendem de homeopatia. Né? Eu nunca vi um pessoal desse chamar, por exemplo, a doutora Bonamin, que é brasileira, que está aqui, que né, tá até na faculdade aqui em São Paulo, fazendo vários estudos. Né? Se você até é crítico aí, andar pelas universidades brasileiras, você vai ver que existem milhares de estudos, né? Milhares de teses e por aí vai, que envolvem a homeopatia. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato, manda e-mail, sei lá. Beleza? Um abraço a todos e uma boa noite.